Chocante. Uma renomada ginecologista e obstetra é presa como peça central de uma rede de tráfico de bebês. Imagine, uma médica cuja vocação deveria ser a de salvar vidas, torna-se, na verdade, a engrenagem de uma organização sombria que comercializa bebês e fetos humanos. Por trás de seu sorriso gentil e do jaleco impecavelmente branco, escondia-se um segredo aterrador que faria todo o Brasil tremer. Como é possível que um lugar que deveria ser um santuário para a vida se transformasse numa fábrica de morte? E quem de fato estava por trás dessa rede criminosa? Apenas uma médica, ou haveria uma força muito maior, um poder oculto que a protegia nas sombras da lei? Amigos, esta é a história real mais chocante, uma história sobre poder, dinheiro e a venda da própria consciência. A garoa caía fina e persistente sobre os telhados de zinco das vilas operárias e cortiços de Santo André, no coração industrial do ABC paulista. Naquela noite, o ar estava pesado e úmido, como se guardasse milhares de segredos ainda não revelados. O som agudo das sirenes das fábricas, o zumbido incessante das máquinas e o barulho dos passos apressados das operárias voltando para casa se misturavam numa sinfonia urbana que nunca dormia. Por trás das luzes de neon que cintilavam no horizonte da metrópole, inúmeras histórias humanas se desenrolavam. Jovens mulheres, vindas dos rincões do Nordeste, do interior de Minas ou do sertão de Goiás, chegavam com sonhos simples: ganhar a vida, ajudar os pais e, quem sabe, juntar um pouco de dinheiro para o futuro. Mas a vida na cidade grande nunca era tão fácil quanto parecia. Trabalhavam em meio ao barulho ensurdecedor das prensas e tornos por 12 horas diárias, com salários que mal davam para o aluguel de um quarto apertado, dividido com 3 ou 4 outras moças. No meio do cansaço e da solidão, algumas se apaixonavam por vezes pelo homem errado. E era daí que muitas histórias começavam, histórias de medo, de vergonha e de escolhas que apertavam o peito. Ninguém sabia que no meio daquele agito industrial, havia uma clínica de saúde feminina chamada Bem-Estar Feminino Helena Alencar que se erguia, imponente, numa das avenidas principais. Por fora, a clínica parecia limpa e moderna, com uma fachada de vidro e uma placa elegante que prometia cuidado e confiança para a saúde da mulher. As pessoas que passavam por ali imaginavam ser um lugar de esperança para jovens mães, mas por trás de suas paredes brancas, algo muito mais sombrio se escondia. Tudo começou com uma carta anônima que chegou à caixa de denúncias da Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo numa manhã de novembro de 2023. A carta fora escrita à mão com letras trêmulas. A tinta estava levemente borrada, talvez por lágrimas, talvez pela própria garoa. "Eu não aguento mais ver o que acontece dentro daquela clínica", escrevera a remetente. "São bebês demais que nunca chegam a chorar." A carta estava assinada com o nome de Lúcia, uma ex-enfermeira que havia trabalhado lá. Ela contava que a dona da clínica, a doutora Helena Alencar, não apenas atendia gestantes, mas também realizava abortos ilegais para as operárias, jovens apavoradas demais para levar uma gravidez adiante. E o que era pior, segundo Lúcia, havia algo muito mais monstruoso por trás de cada procedimento. Algo que ninguém deveria saber. Quando a carta chegou às mãos do delegado Afonso Ribeiro, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Aquele homem de meia-idade, com os cabelos já grisalhos nas têmporas e um olhar cansado, estava acostumado a lidar com os mais variados tipos de crimes. Mas havia algo naquela carta que lhe pesava no peito. Talvez porque ele mesmo, anos atrás, tivesse perdido a esposa e o filho recém-nascido durante o parto, vítimas de uma negligência médica num hospital público superlotado. Desde aquele dia, ele prometeu a si mesmo que não deixaria ninguém brincar com a vida humana, por menor que fosse. Ele chamou alguns de seus melhores investigadores para sua sala naquela noite. Do lado de fora da janela, a garoa persistia, escorrendo pelo vidro como lágrimas silenciosas. "Vamos abrir uma operação sigilosa. Nome: Anjos de Branco", disse ele com um tom de voz firme que não admitia contestação. "Nosso objetivo não é apenas provar a prática de aborto ilegal, mas descobrir o que realmente está sendo escondido lá dentro." Os membros da equipe ouviam com expressões sérias. Uma delas era a investigadora Sofia Mendes, uma jovem mulher com um olhar ao mesmo tempo penetrante e gentil.
Era conhecida por sua tenacidade e disciplina, mas também carregava uma ferida secreta, um aborto espontâneo que sofrerá durante uma operação de campo arriscada. Quando o delegado Afonso mencionou a possibilidade de haver um grande número de bebês como vítimas, Sofia baixou o olhar e apertou com força o bloco de notas em suas mãos. Naquela noite, sob a luz fraca do escritório, um mapa da região do ABC foi estendido sobre a mesa. No centro, um círculo vermelho marcava a clínica Bem-Estar Feminino. Ao redor, Afonso anotou pequenos pontos, as vilas operárias, uma viela nos fundos, o posto de segurança da rua e o beco estreito por onde as trabalhadoras costumavam passar. A partir de amanhã, disse ele, vamos instalar olhos e ouvidos em cada canto. Ninguém pode suspeitar de nós. Precisamos saber quem entra e quem sai daquele lugar, de dia e de noite. Sofia olhou para o mapa em silêncio. Lá fora a garoa finalmente deu uma trégua, deixando apenas o som da água pingando dos telhados. Em seu coração, ela sabia que esta não era apenas mais uma investigação. Havia algo muito maior, mais sombrio e mais doloroso esperando para ser revelado por trás das paredes brancas daquela clínica. E talvez nas entranhas daquela cidade industrial, úmida e com cheiro de metal, uma verdade estivesse prestes a nascer. Não de um útero, mas da coragem de uma mulher que escolheu lutar. O céu de Santo André estava cinzento. O ar úmido carregava o cheiro metálico da zona industrial. Na pequena sala da delegacia, a investigadora Sofia Mendes se olhava no espelho. Vestia um uniforme cinza e surrado, como de uma operária de fábrica. Seus cabelos estavam presos num rabo de cavalo simples, o rosto deliberadamente pálido, com um mínimo de maquiagem para simular cansaço. Ela encarou seu reflexo, tentando incorporar a persona de uma jovem trabalhadora, perdida no medo e na incerteza. Pronta, Sofia? A voz do inspetor Marcos Costa quebrou o silêncio. Ele trazia uma bolsa com um gravador em miniatura, dinheiro vivo e documentos falsos. Ele se passaria por seu namorado. Sofia respirou fundo. Pronta, Marcos. Se falharmos, tudo pode ir por água abaixo. Marcos deu um tapinha em seu ombro. Calma. O delegado Afonso confia em você. Só precisamos manter a calma, como sempre. Os dois saíram da delegacia numa moto velha, em direção ao centro de Santo André. Uma garoa fina começou a cair, molhando o asfalto congestionado pelo fluxo de operários que saíam do turno da tarde. Sofia caminhou entre a multidão com passos lentos. Sua mão de vez em quando tocava a barriga, onde uma almofada de silicone estava amarrada para simular uma gravidez de 5 meses. A clínica Bem-Estar Feminino Helena Alencar se destacava na avenida principal. Por fora parecia confiável, com sua placa iluminada e paredes brancas e limpas. Sofia olhou por um instante antes de entrar, sentindo o ar frio do ar-condicionado misturado com o cheiro de antissépticos. Na sala de espera, algumas jovens estavam sentadas em silêncio. Umas olhavam para o chão, outras apertavam as próprias mãos com força. Não havia risos, apenas o zumbido do ar-condicionado e o tic-tac de um relógio que parecia se arrastar. Uma enfermeira se aproximou. Posso ajudar? Sua voz era suave, mas fria, como se recitasse um texto decorado. Eu queria uma consulta, disse Sofia. Estou grávida, mas não tenho condições de ter o bebê. A enfermeira apenas assentiu sem expressão e anotou algo num formulário. Aguarde aqui. A doutora já vai chamar. Ela desapareceu atrás de uma cortina branca. Sofia sentou-se numa cadeira de plástico de cabeça baixa. No bolso de sua jaqueta, o pequeno gravador já estava ativado. Marcos, ao seu lado, fingia nervosismo, olhando fixamente para a porta fechada do consultório. Minutos depois, a cortina se abriu. Uma mulher de meia idade, vestindo um jaleco branco, saiu com passos tranquilos. Seu rosto era amável, o sorriso profissional. Era ela, a doutora Helena Alencar. Pode entrar. Não precisa ter medo, aqui é seguro. O consultório era impecável, com cheiro de limpeza. Havia uma mesa com um aparelho de ultrassom, arquivos de pacientes e fotos de bebês sorridentes nas paredes, uma ironia cruel.
A doutora Helena sentou-se em sua cadeira e perguntou num tom neutro, mas firme: de quanto tempo você está? Sofia manteve o olhar baixo, a voz deliberadamente trêmula. Acho que uns 5 meses, doutora. Meus pais não sabem. Eu trabalho na fábrica, tenho medo de ser demitida. Helena ligou o aparelho de ultrassom. A tela mostrou a imagem sombria de um pequeno feto com um batimento cardíaco fraco. Sofia prendeu a respiração. Sabia que aquela imagem não era sua, mas uma gravação preparada pela equipe de perícia da polícia. O aparelho havia sido modificado para exibir uma simulação a partir de um chip que ela carregava. Já está um pouco grande, disse a médica friamente, mas ainda dá para resolver. Sofia fingiu confusão. Resolver como, doutora? Um procedimento. Mas o custo é alto. 15 mil reais. Tudo pago adiantado, sem identidade e sem registros. As palavras saíram com uma naturalidade assustadora, sem um pingo de hesitação. Sofia sentiu o peito vibrar, mas continuou de cabeça baixa. No bolso, o gravador captava cada palavra. Marcos interpretou seu papel. 15 mil? É muito dinheiro, doutora. Helena o encarou sem emoção. Se quiser mais barato, procure outro lugar. Mas se quiser segurança, é só aqui. Eu só estou ajudando vocês. Sofia olhou para o chão e disse baixinho: nós precisamos de um tempo, doutora. Vamos juntar o dinheiro. A médica anotou algo num pedaço de papel. Venham no sábado à noite, às 10. Tragam o dinheiro. Não se atrasem. Eles saíram da sala com passos rápidos. Assim que chegaram a um beco atrás da clínica, Sofia olhou para Marcos, ofegante. Marcos, você viu os rostos daquelas meninas na sala de espera? Todas jovens, com medo, sozinhas. Elas pensam que essa é a única saída. Marcos a observou em silêncio. E atrás daquela porta, uma vida se torna mercadoria. Mas ainda não acabamos. Precisamos saber o que mais eles escondem. A moto deles rasgou a garoa fina de volta para a delegacia. Naquela noite, numa sala pequena e mal iluminada, Sofia entregou o gravador ao delegado Afonso. O homem ouviu em silêncio, o rosto rígido. Quando a voz da doutora Helena soou clara, mencionando o preço e o procedimento, sua mão se fechou em punhos sobre a mesa. Esta é a prova inicial, disse ele com a voz pesada. Mas tenho certeza de que há algo mais por trás dessa prática. Ainda não sabemos por que eles sempre operam à noite. Sofia assentiu. Talvez haja algo que eles transportam na calada da noite. Algo que já não é mais humano nem vivo. O delegado Afonso olhou para a janela, onde a chuva ainda batia. Em seus olhos, o reflexo da luz do poste parecia piscar junto com as sombras dos rostos que ele um dia amou. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Sábado à noite vamos vigiar de perto. Sem imprudência, mas não deixem nenhum deles escapar. Naquela noite, Sofia ficou na varanda do seu pequeno apartamento, observando as luzes das fábricas piscando à distância. O vento trazia o cheiro de terra molhada. Ela fechou os olhos, rezando em silêncio para que cada passo que desse a levasse à verdade e não à morte. Em silêncio, ela sabia que algo terrível estava prestes a ser revelado por trás da porta fria daquela clínica. Um segredo que testaria não apenas sua coragem, mas também sua consciência. Naquela noite de sábado, o céu sobre o ABC Paulista estava sombrio depois da forte chuva da tarde. O ar continuava úmido, o cheiro de terra molhada misturado ao aroma de óleo e fumaça das fábricas. Dentro de um carro preto descaracterizado, o delegado Afonso Ribeiro estava sentado no banco da frente, olhando para o relógio. O ponteiro se aproximava das 11 da noite. O radiocomunicador no painel emitia um chiado baixo, entrecortado pelo som da chuva que ainda pingava no teto do carro. Todas as equipes em posição? Perguntou ele, com a voz baixa, mas firme. A voz do inspetor Marcos respondeu pelo canal com uma leve interferência. Equipe 2 na viela dos fundos, delegado. Nenhuma movimentação até agora. Afonso assentiu, embora soubesse que seu interlocutor não podia vê-lo. Mantenham a calma.
Esperamos o sinal da Sofia. A investigadora Sofia Mendes naquela noite estava escondida do outro lado da rua, atrás de um quiosque de jornais já fechado. Seus olhos estavam fixos na clínica, que parecia escura no andar de baixo. Apenas uma luz fraca brilhava no andar de cima. Em suas mãos, uma pequena câmera estava pronta para registrar qualquer movimento. O vento noturno trazia o som de insetos e o gotejar da água das calhas. O tempo passava devagar, como se esperasse por algo indesejado. Às 23h20, o barulho de um motor soou do fim do beco estreito. Faróis brancos cortaram a escuridão, movendo-se lentamente em direção aos fundos da clínica. É ele, sussurrou Sofia no rádio em seu pulso. Um caminhão frigorífico sem identificação parou exatamente atrás do prédio. A pintura estava gasta e a placa parcialmente coberta de lama. 2 homens desceram da cabine. Um era corpulento, usava uma jaqueta preta e um boné. Seu rosto correspondia à foto do arquivo, Ricardo Vargas, um ex-motorista de transportadora com passagem pela polícia por contrabando. O segundo homem, mais jovem, olhava ao redor, inquieto, enquanto acendia um cigarro. A porta dos fundos da clínica se abriu lentamente. De dentro, saíram 2 pessoas usando jalecos e máscaras. Uma delas era claramente a doutora Helena Alencar. Sob a luz úmida do poste, seu rosto permanecia calmo, sem qualquer sinal de culpa. Ela falou brevemente, sua voz quase inaudível. Como na semana anterior, eles empurraram 3 grandes caixas de isopor branco para fora. As caixas estavam bem fechadas, seladas com fita adesiva grossa. Com movimentos cuidadosos, os 2 homens as levantaram e colocaram dentro do caminhão. Depois, a doutora Helena entregou um envelope pardo a Ricardo. O homem contou o dinheiro rapidamente, assentiu e voltou para a cabine. O motor do caminhão ligou, as luzes traseiras brilhando em vermelho na névoa fina. O caminhão está indo para o norte, sussurrou Sofia, provavelmente em direção à rodovia dos imigrantes. Equipe 2, sigam à distância. Entendido, veio a ordem de Afonso. Não o percam de vista. Equipe 1, preparar para entrar na clínica. O caminhão deixou lentamente o beco, passando pela rua estreita e molhada. O carro de Marcos o seguiu à distância, a câmera de visão noturna registrando cada movimento. Eles entraram na Imigrantes, sentido Santos, delegado. Mantendo distância de 200 metros. Prossigam, respondeu Afonso. Assim que pararem, informem. Enquanto isso, a equipe de Afonso já se movia em direção à clínica. Assim que o caminhão desapareceu, ele deu um sinal com a mão. Vamos entrar. Vários policiais à paisana saíram das sombras, cercando o prédio. 2 deles arrombaram a porta dos fundos. O som do metal se chocando ecoou na noite silenciosa. Na sala dos fundos, a doutora Helena, que arrumava uma mesa, saltou de susto. Mas sua reação durou apenas uma fração de segundo. Ela logo se endireitou, o rosto frio. Vocês não têm um mandado, têm? Disse ela impassível. Afonso tirou uma pasta do bolso, mostrando um mandado de busca e apreensão com o selo oficial. Temos, doutora. E é forte o suficiente para prendê-la esta noite. Sofia entrou na sala de exames. Seus olhos percorreram cada canto. Tudo parecia limpo demais, arrumado demais. A mesa de cirurgia ainda estava úmida. No chão, havia uma mancha escura recém-limpa. No canto da sala havia um grande freezer industrial. Delegado, aqui tem um freezer, disse ela rapidamente. 2 peritos se aproximaram e abriram a porta. Uma fumaça branca saiu lentamente, tornando o ar ainda mais frio. Sofia virou o rosto enquanto Afonso olhava para dentro, em silêncio. Lá dentro, fileiras de sacos pretos estavam empilhadas de forma organizada. Ele fechou a porta devagar, a voz baixa. Isolem este lugar. Vamos esperar os resultados do laboratório. Ele respirou fundo, tentando conter o tremor no peito, antes de se virar para Sofia. Você está bem? Ela assentiu lentamente, embora seus olhos ainda estivessem fixos no freezer.
Enquanto isso, na rodovia, o caminhão frigorífico acelerava. Marcos e sua equipe o seguiam de perto. Após quase 1 hora, o caminhão saiu da rodovia, entrando numa área de galpões antigos na periferia de Santos, onde a iluminação pública era escassa. Eles pararam, delegado. Há 2 homens esperando na frente de um galpão. Hajam, foi a resposta curta de Afonso. O som de pneus cantando foi ouvido pelo rádio. 2 carros da polícia cortaram o caminho do caminhão, um na frente e outro atrás. Uma sirene soou brevemente antes de ser desligada. Policiais saíram rapidamente, armas em punho. Polícia! Desçam e levantem as mãos. Ricardo tentou fugir pelo mato, mas foi contido por 2 agentes. Outro policial abriu a porta traseira do caminhão. O ar gelado jorrou para fora. As 3 caixas brancas recém-colocadas da clínica estavam lá, arrumadas. Verifiquem o conteúdo, ordenou Marcos. Uma faca cortou a fita adesiva e quando a tampa foi aberta, todos ficaram em silêncio. Dentro da caixa havia vários sacos transparentes contendo pequenas formas que se assemelhavam a minúsculos corpos humanos. Não havia sangue, apenas o frio, o silêncio e um cheiro químico forte. Marcos engoliu em seco. Delegado, é melhor o senhor vir para cá, disse ele, baixinho. Minutos depois, o carro de Afonso chegou. Ele se aproximou sem dizer uma palavra, apenas olhando o conteúdo da caixa. O ar da noite estava gelado, mas um suor frio brotou em sua testa. Ele fechou os olhos por um instante, tentando conter a raiva que fervia por dentro. Não era nojo, mas a percepção de quão fundo um ser humano pode cair. Sofia estava atrás dele. A chuva molhava seu rosto. Delegado, eles realmente vendiam esses bebês. Sua voz quase tremia. Afonso não respondeu. Ele olhou para um logotipo apagado na lateral do caminhão, semi-coberto pela lama. Isso é só a superfície, Sofia. Acabamos de abrir a primeira porta do inferno. Um relâmpago cortou o céu ao longe, iluminando a noite escura de Santos. Seu brilho refletiu na lataria do caminhão, revelando as letras apagadas do nome de uma empresa de logística de São Paulo. Afonso encarou por um longo tempo. Em seu coração, ele sabia que aquela noite não era o fim da investigação. Era apenas o começo de uma verdade muito mais sombria e complexa. Sob a chuva que recomeçara a cair, a equipe de investigação permaneceu em silêncio. Não havia gritos de vitória. Apenas um silêncio pesado que marcava o nascimento de um novo capítulo em sua missão. Um capítulo que revelaria como a vida humana podia se tornar uma mercadoria fria dentro de uma caixa de isopor. A sala de interrogatório na Delegacia Central de São Paulo estava fria e silenciosa naquela noite. A luz branca de neon no teto refletia um brilho pálido na mesa de metal no centro da sala. De um lado sentada estava a doutora Helena Alencar. As mãos algemadas, os ombros eretos, o rosto impassível, sem emoção. Do outro lado, o delegado Afonso Ribeiro abria uma pasta grossa cheia de fotos da batida. No canto, a investigadora Sofia Mendes e um promotor observavam. Já se passaram 2 horas desde o início do interrogatório, mas a médica ainda não havia dito uma palavra. Sentava-se ereta, os dedos movendo-se lentamente sobre a mesa, os olhos fixos na lâmpada acima de sua cabeça. No centro da mesa, um pequeno gravador piscava uma luz vermelha, registrando cada segundo de silêncio. Afonso quebrou o silêncio com uma voz baixa, mas carregada de pressão. Doutora, já encontramos provas suficientes. Não precisamos da sua confissão para saber o que acontecia na sua clínica. Ele colocou várias fotos sobre a mesa, empurrando-as na direção de Helena. As imagens mostravam a pilha de sacos pretos no freezer e as 3 caixas brancas encontradas no caminhão. O que precisamos saber é só uma coisa. O porquê. Helena baixou o olhar por um momento, depois o encarou diretamente. O porquê, repetiu ela lentamente, os lábios mal se movendo. Que importância o porquê tem para você, delegado? Para vocês, eu já sou culpada. Sua voz era baixa, quase um sussurro, como se estivesse convencendo a si mesma, não respondendo à pergunta. Afonso não reagiu.
Apenas a encarou por um longo tempo antes de dizer: sabemos que a prática de aborto ilegal na sua clínica já dura mais de 2 anos. Mas não é isso que queremos saber. Queremos saber por que toda sexta-noite havia uma entrega pela porta dos fundos. O que exatamente a senhora enviava? A sala ficou em silêncio novamente. Helena deu um pequeno sorriso, um sorriso frio que arrepiava. O senhor sabe, delegado. A demanda neste país é estranha. As pessoas procuram por coisas absurdas, e eu apenas fornecia. Sofia se inclinou para a frente. Que tipo de demanda, doutora? Pela vida humana. Helena virou o olhar lentamente para Sofia. Não seja ingênua, menina. Este mundo não é tão puro quanto você pensa. Afonso a encarou o olhar afiado. Então a senhora admite que o conteúdo daquelas caixas eram fetos humanos? Sim, ela respondeu secamente. Eram os restos do meu trabalho. O tom era tão neutro como se falasse de lixo. Sofia cerrou os punhos sob a mesa, contendo a raiva. Restos do trabalho? Repetiu. Helena sentiu levemente. Toda semana, dezenas de mulheres me procuravam. Operárias jovens assustadas sozinhas. Elas vinham chorando, implorando. Eu só as estava ajudando. Ajudando-as a acabar com a vida de seus bebês? Retrucou Sofia, os olhos vermelhos. Helena respondeu sem piscar, dando a elas uma chance de continuar vivendo. No meu lugar, elas iriam a açougueiros, usariam instrumentos sujos. Muitas morreriam. Afonso respirou fundo. Não se defenda com a palavra ajuda. A senhora não é uma salvadora. É uma comerciante. Helena sorriu amargamente. Comerciante, talvez. Mas o mercado já existia muito antes de mim. Eu só segui o fluxo. Afonso empurrou outra pasta em sua direção, mostrando cópias de relatórios da empresa de logística e a foto de Ricardo Vargas. O Ricardo já confessou. Ele disse que a senhora trabalhava com um homem chamado Lourenço, um bruxo da zona leste de São Paulo. A senhora o conhece? Helena ficou em silêncio por um momento, depois respondeu com um tom indiferente. Claro. Mestre Lourenço é um cliente antigo. E a senhora vendia os fetos para ele? Não todos, disse ela lentamente. Mas uma parte. Mestre Lourenço tem muitos clientes. Pessoas ricas e empresários políticos. Eles acreditam no poder dos espíritos de crianças não nascidas. Usam como amuletos de proteção e riqueza. Eu apenas fornecia a matéria-prima. Sofia prendeu a respiração, o corpo tenso. Então, todo esse tempo, a senhora colaborava com esses feiticeiros? Helena sentiu. É um grande mercado, menina. O preço de um pacote pode ser 3 vezes maior que o custo do procedimento. Com esse dinheiro eu podia comprar equipamentos novos, remédios ou silêncio de muita gente. Afonso a encarou a voz fria. Inclusive o silêncio da sua própria consciência. A médica olhou para a mesa vazia. A consciência não serve para nada há muito tempo, delegado. Na minha sala de parto, já vi mortes demais. Com o tempo, vida e morte perdem a diferença. Tudo se torna apenas um processo biológico. Sofia fechou os olhos por um instante. As palavras a atingiram como facas. Lembrou-se dos rostos jovens na sala de espera da clínica, as mãos trêmulas sobre o ventre. O medo delas agora fazia todo sentido, explorado por alguém como a doutora Helena. Afonso fechou lentamente a pasta. A senhora pode dar as desculpas que quiser, mas encontramos mais do que apenas fetos. Encontramos bebês quase a termo, com rostos e dedos formados. Não me diga que isso também é só um processo biológico. Helena ficou em silêncio por um longo tempo, a luz refletindo um tremor momentâneo em seus olhos. Esses não eram de pacientes de aborto, disse ela finalmente. Eram natimortos que as famílias não reclamaram. Eu apenas os guardei. Afonso bateu levemente na mesa. E os vendeu para o exterior. Helena se calou. O silêncio pesou no ar.
No meio da quietude, apenas o tic-tac suave do gravador. Sofia olhou para o delegado esperando sua reação. O homem se levantou lentamente, o rosto rígido. Certo, doutora. Sua confissão está gravada. Amanhã continuaremos o interrogatório sobre a rede do mestre Lourenço e os compradores internacionais. Mas há uma coisa que quero lhe dizer. A senhora tem razão. O mundo é cruel. Mas nem todo mundo perde o coração como a senhora. Helena baixou a cabeça, os olhos fixos em seu próprio reflexo na mesa de metal fria. A luz fazia seu rosto parecer a sombra de uma estranha, não mais a médica que um dia jurou salvar vidas. Quando Sofia e Afonso saíram da sala, o ar noturno do corredor pareceu mais leve. Sofia olhou para o teto e sussurrou: delegado, uma pessoa como ela ainda pode mudar? Afonso parou por um instante e disse baixinho: talvez possa se arrepender, mas os bebês não voltarão. O que podemos fazer é garantir que não haja mais vítimas. Sofia assentiu. Em seus olhos, a luz branca refletia como pequenas chamas, o suficiente para continuar queimando no meio da escuridão que eles mal começaram a desvendar. A chuva finalmente parou quando a manhã envolveu São Paulo. O ar ainda estava úmido, o cheiro de asfalto molhado misturado à fumaça dos veículos que começavam a lotar as marginais. Na sala de investigações especiais, o delegado Afonso Ribeiro estava diante de um grande quadro branco coberto de fotos, mapas e fios vermelhos conectando os nomes do caso da clínica. No centro do quadro, agora havia um novo nome, Lourenço de Assis, conhecido como Mestre Lourenço. Um líder espiritual carismático que atendia a elite paulistana com rituais que prometiam proteção e riqueza, utilizando o que ele chamava de guardiões espirituais. A investigadora Sofia Mendes estava ao seu lado, com uma pasta dos primeiros levantamentos. Delegado, já temos os dados de movimentação do Lourenço das últimas 3 semanas. Ele foi visto frequentemente em uma mansão no Morumbi, pertencente a um empresário de construção civil, e em sua chácara particular na Serra da Cantareira. Afonso assentiu lentamente. Não podemos invadir de forma imprudente. Alguém como ele certamente tem influência e dinheiro. Precisamos de provas concretas antes de agir. Sofia abriu a página seguinte, mostrando uma foto de Lourenço. O homem, de cerca de 45 anos, vestia roupas brancas de linho, com colares de contas e anéis de pedras grandes em quase todos os dedos. Seu olhar era penetrante, cheio de autoconfiança. Parecia um guia espiritual, mas os relatórios da inteligência o descreviam mais como um comerciante de artigos místicos. Muitos de seus clientes acreditavam que poderiam manter entidades para proteger seus negócios. Afonso respirou fundo. E a matéria-prima para essas entidades vinha da clínica da doutora Helena. Alguns membros da equipe entraram com um laptop, trazendo os resultados da quebra de sigilo do celular de Ricardo Vargas, o motorista do caminhão. Nas mensagens, encontraram uma comunicação codificada entre Ricardo e um número registrado em nome de uma empresa de logística fictícia. As frases eram estranhas, como encomenda de 3 potes de mel, ou 2 luzes novas para esta semana. Com base no contexto, os investigadores concluíram que mel e luz eram termos secretos para a carga. Afonso olhou para a tela, o rosto tenso. A linguagem deles é sutil, mas o significado é sombrio. Se ele realmente enviava essa mercadoria para os clientes, perguntou Sofia, significa que há uma rede maior por trás dele. Provavelmente, concordou Afonso. Mas vamos pegar o centro primeiro. Depois, a corrente se quebrará. Naquela tarde, a equipe se deslocou para a Zona Leste. Eles monitoraram a residência de Lourenço, uma grande casa com muros altos e câmeras de segurança em todos os cantos. Por fora parecia tranquila, mas todas as noites carros de luxo chegavam, deixando passageiros bem vestidos que entravam discretamente. 2 carros de vigilância foram posicionados em ruas adjacentes. Por volta das 9 da noite, Lourenço saiu de casa, vestindo suas roupas brancas, acompanhado por 2 homens corpulentos. Ele entrou em um sedã preto e seguiu em direção à rodovia. Sigam a 200 metros de distância, ordenou Afonso pelo rádio.
A equipe o seguiu lentamente, com os faróis apagados para não chamar atenção. A viagem durou quase 1 hora, antes que o carro de Lourenço parasse em uma chácara isolada na Serra da Cantareira. A propriedade era grande, cercada por pinheiros e uma névoa fina. À distância, viam-se luzes de velas piscando dentro da casa e ouvia-se o som de cânticos, misturado ao cheiro de incenso trazido pelo vento. Afonso observou a casa, os olhos semicerrados. Vamos esperar o ritual começar. Assim que tivermos prova visual, entramos. Sofia preparou uma pequena câmera de vigilância em sua bolsa, apontando a lente para a janela da casa. De lá, podiam ver Lourenço sentado de pernas cruzadas diante de um pequeno altar cheio de potes de vidro e embrulhos de pano branco. Ao seu redor, 4 pessoas vestidas de preto estavam ajoelhadas, segurando envelopes grossos, claramente seus clientes. Meu Deus, sussurrou Sofia, parece uma cerimônia de oferenda. Afonso assentiu lentamente. Grave tudo. A voz de Lourenço foi captada pelo gravador de longa distância, baixa, mas clara. Estes pequenos espíritos estão em paz. Eles protegerão vocês, desde que lhes deem alimento e um nome. Não temam, eles não farão mal a seus mestres. Um dos clientes perguntou em voz baixa, como saberemos que o espírito aceitou nossa oferenda? Lourenço sorriu. Sua voz era grave e convincente. Se seus negócios prosperarem na próxima semana, significa que ele está satisfeito. Afonso deu o sinal com a mão. Agora. As portas da casa foram arrombadas simultaneamente. Luzes fortes invadiram o ambiente, fazendo os participantes do ritual entrarem em pânico. Lourenço se levantou e tentou fugir pela porta dos fundos, mas 2 policiais já o esperavam. Um agente apagou o incenso no altar, espalhando um cheiro forte pelo ar. Sobre a mesa, encontraram 3 potes de vidro contendo um líquido amarelado e pequenos objetos embrulhados em tecido branco com a inscrição Guardião da Fortuna. Sofia olhou para aquilo, horrorizada, sem acreditar que a morte pudesse ser vendida como amuleto. Suas mãos tremiam enquanto fotografava as evidências. Lourenço encarou Afonso, o rosto cheio de raiva. Vocês não sabem com o que estão se metendo. Isso é um assunto espiritual, não criminal. Afonso o olhou nos olhos. Você vende fetos como amuletos e chama isso de espiritual? Lourenço riu alto. Esses ricos vieram a mim por conta própria. Eu só dei a eles o que pediram. Seu sorriso se alargou, mas em seus olhos havia um brilho de loucura que congelou o ar. Afonso o empurrou para uma cadeira. E você vai responder no tribunal por toda essa fé. Sofia examinou o altar com cuidado. Entre os incensos ainda fumegantes encontrou um caderno com registros de pagamentos, contendo nomes de grandes empresários de São Paulo, Rio de Janeiro e até de Brasília. Os valores chegavam a centenas de milhares de reais. Quando Lourenço foi levado para fora algemado, uma garoa fina começou a cair novamente. Ele olhou para o céu e disse em voz baixa, vocês pensam que podem parar tudo isso? Sempre haverá quem busque poder na escuridão. Eu sou apenas um intermediário. Afonso parou por um instante, olhando para ele. Talvez. Mas esta noite o intermediário para aqui. No carro, atravessando a névoa, Sofia sentou-se em silêncio, olhando a janela molhada. Em seu coração, havia um misto de alívio e medo. Alívio porque uma parte da escuridão fora exposta, mas medo porque sabia que ainda havia muitas outras sombras por trás do mundo que não se via. Ela sussurrou, se o ser humano pode vender crenças ao preço de sangue, o que resta de sua humanidade? Afonso ouviu, mas não respondeu. A investigação ainda não havia terminado. Era apenas o começo de uma guerra contra o lado mais sombrio da alma humana. 3 semanas após a prisão de Mestre Lourenço, a atmosfera na sede da Polícia Civil de São Paulo ainda não estava calma. O caso havia aberto uma porta para uma rede muito maior, envolvendo um sindicato transnacional que operava desde o sudeste do Brasil até outros continentes. Na pequena sala de reuniões com cheiro de café frio, o delegado Afonso Ribeiro estava diante de uma tela, mostrando um mapa de rotas logísticas recém-descobertas.
Uma linha vermelha conectava Santo André, passava pelo Porto de Santos e terminava em Hong Kong, onde uma pequena empresa de fachada servia como ponto de trânsito antes que a mercadoria fosse enviada para outros países da Ásia. Isto não é apenas sobre rituais ou bruxaria, disse Afonso, com a voz rouca pela falta de sono. Esta rede explora o comércio de órgãos e material biológico para o exterior. A carga não é enviada de forma convencional, mas através de contêineres específicos. Precisamos agir rápido antes que apaguem os rastros. A investigadora Sofia Mendes olhava para a tela, a testa franzida. Então a rota passa pelo Porto de Santos. Exato, respondeu Afonso. A equipe de campo em Santos descobriu um galpão pertencente a uma empresa farmacêutica fictícia. Segundo o relatório, contêineres refrigerados chegam lá todo mês, vindos de São Paulo. Sofia baixou o olhar. E suspeitamos que o conteúdo seja o mesmo do caminhão frigorífico daquela noite. Afonso assentiu gravemente. Naquela mesma noite, uma equipe conjunta da Polícia Civil, Receita Federal e Polícia Federal foi preparada para uma operação no porto. Sofia foi designada para a equipe de investigação principal. Ela sabia que a missão era perigosa, mas a determinação em seus olhos era inabalável. A viagem até Santos foi tensa. Quando a noite caiu, a equipe de assalto começou a se aproximar do terminal. À distância, as luzes do porto brilhavam através da névoa, enquanto o som das ondas e dos motores se misturava à tensão no ar. Temos apenas uma chance, disse Afonso pelo rádio. Assim que o container for aberto, garantam que todas as provas sejam registradas. Não lhes deem tempo de destruir nada. Entendido, respondeu Sofia de outro ponto de observação. Por volta da 1 da manhã, o navio cargueiro que estava sob vigilância finalmente atracou. Através de binóculos de visão noturna, Sofia pôde ver 2 grandes caminhões esperando, junto com vários homens vestidos como trabalhadores portuários. Eles se moveram rapidamente, descarregando um container do navio com a ajuda de um guindaste. Vamos agir quando a porta do container se abrir, ordenou Afonso. Minutos depois, um homem abriu o grande cadeado na porta do container. A luz de suas lanternas refletiu nas paredes de metal, que estavam condensadas pela baixa temperatura. No momento em que a porta se abriu um pouco, um ar salgado misturado com um cheiro químico frio escapou. Agora, gritou Afonso. De todas as direções, policiais surgiram simultaneamente. O som de ordens e passos apressados encheu o cais. Alguns homens tentaram correr em direção ao navio, mas foram rapidamente detidos. Em segundos, toda a área portuária estava sob controle. Sofia correu em direção ao container. 2 peritos abriram as portas completamente. Lá dentro, pilhas de caixas brancas estavam organizadas, cada uma com um código numérico. O ar frio que saía era cortante. Quando uma caixa foi aberta, revelou fileiras de pequenos frascos contendo um líquido claro, com códigos médicos em cada etiqueta. É uma rede de material biológico, murmurou um dos peritos. Parecem células tronco-embrionárias. Sofia prendeu a respiração, o peito apertado. Em silêncio, ela sabia que cada frasco à sua frente era o resquício de uma esperança que nunca teve a chance de viver. Afonso estava ao seu lado, o rosto tenso. Eles subiram de nível. Agora não são mais corpos, mas partes de corpos embaladas industrialmente. Sofia engoliu em seco, a voz quase um sussurro. Quem compraria tudo isso? Laboratórios clandestinos no exterior, respondeu Afonso em voz baixa. Pode ser para cosméticos, medicamentos ou até mesmo experimentos. Eles encontraram vários documentos de embarque na mesa do cais. Um deles mencionava o nome Biogenesis Trading Co. registrada em Hong Kong, com uma conta de pagamento em Singapura. Aquela prova fez o ar parecer parar. Afonso olhou para o papel por um longo tempo e disse: tocamos na parte mais sombria desta corrente. Na manhã seguinte, depois que todos os suspeitos foram detidos e as provas seladas, Afonso e Sofia sentaram-se na beira do cais, observando o nascer do sol. Às vezes, sinto que este mundo perdeu seus limites, disse Sofia lentamente.
De uma pequena clínica a laboratórios internacionais, tudo conectado por uma única coisa: dinheiro. Afonso olhou para o horizonte. Dinheiro e desespero. Um faz as pessoas venderem, o outro faz as pessoas comprarem. E no meio disso, o ser humano perde sua alma. Um policial se aproximou com um laptop apreendido. Delegado, encontramos um novo documento. Há uma lista do último carregamento que ainda não foi enviado. O destino é Shenzhen. Afonso olhou para a tela, o maxilar cerrado. Eles ainda estão ativos no exterior. Precisamos envolver a Interpol. Naquela noite, em seu escritório iluminado apenas por um abajur, Afonso olhava para um grande mapa. Cada linha vermelha parecia uma veia do submundo que ainda pulsava. Ele sabia que sua tarefa não havia terminado. Mas naquela noite, um fluxo de sangue escuro havia sido estancado. Sofia estava do lado de fora, olhando para o mar brilhando sob a luz da lua. O vento salgado tocava seu rosto, trazendo um aroma de silêncio e frio. Ela se lembrou das palavras de doutora Helena: a consciência não serve para nada. Mas para Sofia, era precisamente por causa da consciência que eles ainda podiam lutar contra a escuridão. Ela fechou os olhos por um momento, rezando em silêncio pelas vítimas, pelos bebês que nunca viram o mundo, e pelos humanos que ainda ousavam encarar as trevas sem se render. 3 dias após a operação em Santos, os relatórios da operação vazaram rapidamente para a mídia nacional, mas duraram apenas 24 horas antes que a notícia desaparecesse sem deixar vestígios. Os portais de notícias que haviam publicado sobre a rede de tráfico de material biológico subitamente removeram seus artigos. Os vídeos da operação no Porto de Santos sumiram da internet. O delegado Afonso Ribeiro estava sentado em frente à tela de seu computador, que agora exibia apenas uma mensagem de erro. Todos os arquivos da nossa equipe de mídia foram deletados, disse um técnico de TI. O servidor foi invadido do exterior, provavelmente através de uma rede VPN. Sofia estava ao seu lado, o rosto tenso. Delegado, alguém está tentando enterrar este caso. Afonso assentiu lentamente. E isso significa que tocamos no território de gente muito poderosa. O céu de São Paulo naquela tarde estava cinzento. O vento trazia o cheiro de chuva, e a atmosfera na sede da Polícia Civil estava pesada. Na manhã seguinte, uma reunião de emergência foi convocada. Vários oficiais de alto escalão estavam presentes. Afonso apresentou todos os dados, as rotas de envio à empresa de fachada Biogenesis e as provas do envolvimento de laboratórios no exterior. A sala estava fria. Fria demais para um ambiente sem ar-condicionado. Após a apresentação, um oficial de alta patente olhou para Afonso com um sorriso fino. Delegado, suas descobertas são impressionantes, mas este caso envolve diplomacia e relações internacionais. Temos que ser cautelosos. Afonso respondeu em tom neutro. Cauteloso significa parar? Não, respondeu o oficial, ainda sorrindo. Mas seria melhor adiarmos a divulgação ao público até que tudo esteja claro. Sofia, sentada no canto da mesa, apertou as mãos com força. Ela sabia o que a palavra adiar realmente significava. Após a reunião, Afonso saiu do prédio com passos pesados. No corredor longo e silencioso, Sofia o alcançou. Delegado, se este caso for encerrado, tudo o que fizemos será em vão. Afonso parou, olhando para o chão por alguns segundos antes de dizer em voz baixa: não vamos parar. Apenas vamos nos mover com mais silêncio. Naquela noite, na sala de arquivos secretos da delegacia, Afonso copiou todos os documentos e dados digitais. Ele inseriu um pequeno pendrive em um dispositivo de criptografia, esperando a luz verde acender antes de enviar o arquivo para a rede segura da Interpol na Ásia. Se não podemos falar dentro do país, deixemos o mundo ouvir, disse ele em voz baixa. Sofia o observou com preocupação nos olhos. Delegado, se eles descobrirem, podemos perder nossos cargos, até mesmo nossas vidas. Afonso sorriu levemente. Eu já perdi muitas coisas, Sofia. Mas não vou perder minha consciência. Nos dias seguintes, a pressão começou a aumentar.
O jornalista que havia entrevistado Sofia desapareceu. Nas redes sociais, contas anônimas surgiram, acusando a polícia de forjar o caso para ganhar popularidade. Ligações anônimas chegavam ao celular de Afonso. Uma voz do outro lado sussurrava brevemente: "Pare antes que seja tarde demais." Uma noite, quando Sofia voltava para casa, um carro preto a seguiu. Ela percebeu no semáforo. O carro permaneceu atrás dela até que ela entrou na pequena rua de seu apartamento. Sem pensar, Sofia acelerou o passo, entrou em casa e trancou a porta. Por trás da cortina, ela viu o carro parar por um momento e depois ir embora. Sua respiração estava pesada, o coração acelerado. No dia seguinte, ela encontrou Afonso. "Delegado, eles começaram a me seguir." Afonso a olhou com olhos calmos mas afiados. "Eu sei. Eles também colocaram alguém na frente da minha casa. Mas vamos continuar. Quanto maior a pressão, mais perto estamos da fonte." Dias depois, chegaram notícias da Interpol. Os dados enviados por Afonso haviam sido recebidos e estavam sendo processados. Um oficial da Interpol enviou uma mensagem privada: "Iniciaremos uma investigação transnacional, mas tenha cuidado. Você está sendo vigiado." A casa de um dos membros da equipe foi apedrejada. Uma mensagem de ameaça foi deixada no portão: "Pare, ou sua família será a próxima." Afonso convocou todos os membros à sede. "Não vamos recuar, mas a partir de hoje, toda a comunicação será apenas por canais seguros. Ninguém age sozinho." Tarde da noite, Afonso sentou-se sozinho em sua sala. A luz da mesa iluminava a pilha de arquivos e as fotos dos bebês vítimas. A chuva batia na janela. Ele fechou os olhos e sussurrou: "Podemos não conseguir parar tudo, mas podemos garantir que o mundo não se esqueça." Sofia entrou silenciosamente com 2 xícaras de café. "Delegado, eu ainda acredito que a verdade não pode ser morta." Afonso abriu os olhos. "A verdade não pode ser morta, Sofia. Mas aqueles que a protegem muitas vezes precisam sangrar." O som da chuva abafou o resto de suas palavras. Mas nos olhos de Sofia, havia uma convicção que lentamente substituía o medo. Do lado de fora, a sirene de uma viatura passou rápido. Os dois permaneceram em silêncio, atrás da janela molhada, um mais velho e uma mais jovem. Ambos sabiam que a guerra contra a escuridão ainda não havia terminado. Mas naquela noite, entre o barulho da chuva e as sombras da cidade, eles fizeram uma promessa silenciosa: a verdade pode ser escondida, mas nunca será apagada. Uma semana após a última mensagem da Interpol, a atmosfera na divisão de homicídios mudou completamente. Não havia mais jornalistas no pátio, nem conversas abertas nos corredores. Mas por trás do silêncio, algo invisível crescia: a desconfiança entre os próprios colegas. Sofia sentiu primeiro. Ao entrar na sala de arquivos, 2 policiais que normalmente a cumprimentavam subitamente pararam de falar. Um deles fechou o laptop apressadamente como se escondesse algo. Ela sabia que o medo podia transformar amigos em sombras de inimigos. Em sua sala, o delegado Afonso olhava para o monitor. Vários arquivos digitais haviam desaparecido, incluindo os relatórios forenses de Santos e a lista de testemunhas principais. "Quem tem acesso a este arquivo?" perguntou ele em voz baixa. O técnico de te respondeu nervoso: "Apenas pessoal da divisão interna, delegado." Mas ontem à noite, houve um acesso a partir de um IP da sede em Brasília. Afonso ficou em silêncio. Então a sombra já chegou dentro da nossa própria casa. Naquela tarde, Afonso chamou Sofia à sua sala. "A partir de agora não falamos por telefone ou mensagem. Toda informação será passada pessoalmente sem registros. Delegado, se eles estão entre nós, em quem podemos confiar?" Afonso olhou pela janela. "Veremos quem ainda estará de pé quando a tempestade chegar." Naquela noite chovia forte. Enquanto Sofia dirigia por uma rua mal iluminada, uma moto sem placa surgiu atrás dela. O som do motor ecoou, cada vez mais perto. Em uma fração de segundo, a moto atingiu a lateral de sua viatura e desapareceu.
O carro de Sofia rodou e bateu na mureta. Moradores a ajudaram a sair. Nenhum ferimento grave, apenas um corte no braço. Mas debaixo do assento, a polícia encontrou um envelope branco com uma foto dela e de Afonso no Porto de Santos com uma mensagem manuscrita: "Não se meta em assuntos grandes, Mendes." Na manhã seguinte, Afonso a visitou no hospital, o rosto tenso. Isso não foi um aviso comum. Eles não querem apenas apagar as provas, querem nos silenciar. Os dias seguintes se tornaram um nevoeiro. Membros da equipe foram transferidos subitamente. Alguns pediram demissão. Na sala antes movimentada restavam apenas 3, Afonso, Sofia e um jovem investigador chamado Davi, que havia se juntado à equipe há 2 anos. "Delegado, podemos confiar no Davi?" perguntou Sofia. Afonso o observou à distância. "Não sei, mas não temos muitas opções." Alguns dias depois, Davi chegou com um pequeno pendrive. "Delegado, encontrei isso no servidor de backup. São dados de comunicação entre a Biogenesis e alguém com o endereço de e-mail do governo." Afonso o encarou. "Tem certeza de que isso é autêntico? Eu verifiquei o carimbo de data e hora, delegado." "Impossível falsificar. O nome do remetente era de um secretário do Ministério do Comércio Exterior." Agora tudo faz sentido. A rota de exportação ilegal era protegida por dentro. Naquela noite, os 3 se reuniram em uma pequena sala sem câmeras. "Não podemos lutar durante o dia", disse Afonso, "então nos tornaremos sombras também. Vamos enviar estes dados para a Interpol anonimamente." Algumas horas depois, eles conseguiram enviar os dados. A luz verde na tela piscou, indicando que o envio fora concluído. De repente, a eletricidade do prédio caiu. A escuridão tomou conta. Quando a energia voltou, o monitor de Afonso exibia uma mensagem estranha: "Nós já sabemos." Eles se entreolharam sem dizer uma palavra. Afonso apertou os punhos sobre a mesa. Do lado de fora, a chuva caía ainda mais forte. Naquela noite, Afonso percebeu que o inimigo não estava mais do lado de fora. A escuridão havia se infiltrado no lugar que deveria ser o mais seguro. E a partir daquele momento, a guerra não era mais sobre lei ou cargos. Tornou-se uma guerra entre a consciência e a sombra que queria silenciá-la para sempre. Desde a noite em que a mensagem "Nós já sabemos" apareceu na tela, a divisão de homicídios se tornou um campo minado de silêncio e desconfiança. Afonso sabia que o inimigo agora estava dentro de casa. Uma manhã, Davi chegou mais cedo, o rosto pálido. Ele mostrou seu celular a Afonso. Uma mensagem de um número desconhecido dizia: "Não confie em ninguém, nem mesmo em seu comandante." Afonso devolveu o celular. "Eles querem plantar o medo, Davi. É a arma mais eficaz deles." Horas depois, Sofia correu para a sala de Afonso. "Delegado, o pendrive de backup sumiu. O cofre estava intacto, mas vazio. O sistema de segurança mostrava um acesso às 3 da manhã, de um computador interno." 3 pessoas tinham acesso aqui, disse Afonso gravemente. "Eu, você e o Davi." Naquela noite, Afonso convocou os 2. "Esta noite vamos falar a verdade", disse ele. "Quem quer que tenha sido contatado por eles, fale agora." O olhar dele se fixou em Davi. O jovem baixou a cabeça, os dedos tremendo. "Delegado, eu só queria ajudar." "Ajudar a quem, Davi?" perguntou Afonso. Lágrimas escorreram pelo rosto de Davi. "Eles estão com a minha mãe, delegado. Se eu não entregasse os dados de backup, ela desapareceria como os outros." Sofia congelou. Afonso olhou para Davi com uma mistura de raiva e pena. "Desde quando?" "Há 3 dias." "Eu juro, delegado, não entreguei tudo. Só uma parte." "Uma parte", disse Afonso, a voz pesada de decepção, "já é suficiente para nos matar se cair nas mãos erradas. Você ainda pode consertar seu erro, mas a partir de hoje, cada passo seu será vigiado. Não por eles, mas por mim." "E o que faremos?" perguntou Sofia. "Ficaremos em silêncio. Às vezes, apenas no silêncio podemos ver quem se move na escuridão."
Por volta das 2 da manhã, o alarme da sala de arquivos soou. Sofia correu para lá e encontrou Davi parado em frente a um computador ligado. O que você está fazendo? Davi se virou em pânico. Eu não toquei em nada. Este computador ligou sozinho. A tela exibia um texto em movimento rápido. Vocês não podem se esconder. Em seguida, todas as luzes se apagaram. Quando as luzes de emergência acenderam, Afonso estava na porta com a arma na mão. Todos para fora. Agora. Davi chorava. Delegado, eles sabem. Eles sabem tudo. Eu destruí os dados, mas eles ainda conseguiram entrar. Afonso o encarou por um longo tempo. A partir desta noite nós três não somos mais investigadores. Somos a caça. Eles correram para fora do prédio sem olhar para trás. O som de seus passos foi engolido pela chuva. Cada gota parecia o tic-tac de um relógio, marcando tempo para algo inevitável. E da janela do último andar, uma figura não identificada observava na escuridão. A luz de seu celular refletia em seus olhos, frios e sem emoção, enquanto uma nova mensagem chegava: os alvos saíram. Aguarde as próximas ordens. 3 dias após a fuga, Afonso, Sofia e Davi se esconderam em uma velha casa na serra, perto de Lages, Santa Catarina, cercada por araucárias e uma névoa densa. A casa pertencera a um policial aposentado, um lugar fora do mapa. O sinal de celular era quase inexistente, e a eletricidade vinha de um gerador antigo. Davi estava cada vez mais calado. Sofia tentava manter a calma, mas seus olhos frequentemente se voltavam para a janela, como se esperasse algo emergir da escuridão. Eu costumava acreditar que o pior inimigo era o crime fora da lei, disse Afonso uma noite. Mas o mais perigoso é quando a própria lei se torna a arma deles. Na manhã seguinte, Davi encontrou algo nos arquivos que trouxeram, uma cópia do log de um e-mail secreto da Biogenesis que ele havia baixado. O nome aparecia repetidamente: Projeto Quincana, Supervisor HG. Haroldo Guedes, sussurrou Afonso. O nome do secretário. Quincana. Significa ouro. Deve ser o código para o projeto mais lucrativo deles. Davi conseguiu recuperar um pequeno arquivo danificado, Quincana Fase 2. Dentro, havia uma lista de empresas e um novo local, o Porto de Itajaí. Eles mudaram a rota, disse Sofia, chocada. A Biogenesis não parou, apenas mudou de rosto e de lugar. Naquela noite, eles traçaram um novo plano. Sofia contataria uma antiga conexão em Santa Catarina, uma jornalista investigativa chamada Marina. Davi monitoraria a rede secreta da Biogenesis, enquanto Afonso preparava uma rota de fuga. 2 dias depois, Sofia partiu. Marina concordou em ajudar, chocada com a história. Enquanto isso, Davi descobriu que a Fase 2 era um projeto para exportar não apenas material biológico, mas também óvulos e embriões para clínicas de fertilidade clandestinas na Ásia, um mercado ainda mais lucrativo e sombrio. Eles sabiam que tinham que agir. Marina propôs um plano ousado: em vez de confrontá-los, eles iriam expor tudo para o mundo. Ela tinha contatos em um consórcio internacional de jornalistas. Se a justiça do nosso país está cega, disse ela, então deixemos que a justiça do mundo os julgue. O plano era perigoso. Eles teriam que chegar a um local seguro, gravar seus depoimentos e enviá-los para o exterior antes de serem encontrados. A corrida contra o tempo havia começado. No meio da noite, um pequeno barco de pesca os levou de Itajaí, sob um céu estrelado e um mar calmo. Eles deixaram para trás suas vidas, seus empregos, tudo. Eram fugitivos, mas pela primeira vez em muito tempo não estavam mais sozinhos. O barco navegava em direção ao desconhecido, levando consigo a última esperança de justiça para incontáveis vidas silenciadas. A viagem de barco pareceu durar uma eternidade. Finalmente, eles chegaram a uma pequena vila de pescadores isolada na costa do Paraná. Ali Marina havia preparado um esconderijo, uma casa de madeira sobre palafitas com acesso a uma rede de internet via satélite. A tensão era palpável enquanto a câmera começava a gravar.
Meu nome é Sofia Mendes, começou ela, a voz firme apesar do leve tremor. Eu sou uma ex-investigadora da polícia envolvida na investigação de um projeto secreto chamado Quincana. Este projeto não é apenas uma violação da lei. É um crime contra a humanidade. Quando chegou a vez de Afonso, a sala ficou em silêncio. Eu sou o delegado Afonso Ribeiro. Por 30 anos servi a polícia. Aprendi que a verdade pode ser escondida, mas não pode ser destruída. Hoje trazemos provas de uma rede de corrupção e crime que envolve pessoas no mais alto poder. Não falamos por vingança, mas para dar voz àqueles que nunca puderam falar. A gravação durou quase 2 horas. Assim que terminaram, Marina começou a enviar o arquivo para um servidor no exterior. A barra de progresso na tela se movia lentamente como o batimento cardíaco do mundo. Se isso funcionar, disse Davi, tudo vai mudar. De repente, o sinal de internet caiu. Eles estão tentando bloquear a transmissão, disse Marina, digitando freneticamente. Vou usar a rede de backup, mas a velocidade caiu drasticamente. Ainda faltam 18%, disse Davi ansioso. O som de motores se aproximou. 2 carros pretos pararam no final da estrada, sussurrou Sofia, olhando por uma fresta na janela. Eles nos encontraram. Marina, continue o upload, ordenou Afonso. Davi, apague as luzes. Sofia, prepare a saída pelos fundos. Eles se moveram em silêncio. A porta dos fundos dava para um pequeno barco atracado no mangue. Faltam 3%, disse Marina, a respiração pesada. Não pense em nós, disse Afonso. Não. Saímos juntos, respondeu ela com firmeza. A porta da frente foi arrombada. Uma pequena explosão de gás lacrimogêneo encheu a casa. Sofia atirou na única lâmpada, mergulhando a sala na escuridão. Afonso puxou Marina e Davi para fora. Eles correram pela passarela de madeira, os sons de tiros e sirenes ao longe. O pequeno barco se afastou lentamente, engolido pela névoa do mangue. Davi olhou para trás, para a casa agora cercada por luzes de lanterna. O vídeo foi enviado? Marina olhou para seu telefone via satélite. A tela brilhava com uma mensagem simples, upload completo. Lágrimas se misturaram à chuva no rosto de Sofia. Nós conseguimos. Afonso olhou para o céu. Sua voz estava rouca. Não, Sofia. Quem conseguiu foram as pessoas que assistirão a isso e perguntarão por que tudo isso pôde acontecer. Horas depois, o mundo acordou. Nas telas de televisão, os rostos de Afonso, Sofia e Marina apareceram com a manchete: o testemunho do Brasil, corrupção e humanidade. O vídeo se tornou viral. Nomes poderosos começaram a cair. Governos internacionais exigiram uma investigação. O mundo começou a falar. A bordo do pequeno barco, os 3 observaram a costa se afastar. O que faremos agora, delegado? Perguntou Sofia. Afonso olhou para o horizonte. Continuamos em movimento. A verdade já tem suas próprias asas. Nossa tarefa agora é garantir que ela não caia mais. A névoa da noite engoliu o barco, mas ao longe, o céu a leste começava a clarear. O amanhecer surgia lentamente, marcando não mais uma fuga, mas uma jornada em direção à liberdade. Semanas depois, em uma vila de pescadores isolada, onde o sinal de telefone quase não chegava, os 3 viviam em silêncio. Afonso passava as manhãs na praia, observando as ondas. Davi ajudava os pescadores com suas redes. Sofia e Marina trabalhavam como voluntárias na pequena clínica da comunidade. Não eram mais policiais, jornalistas ou fugitivos. Eram apenas pessoas tentando encontrar paz após acenderem um grande fogo. Vários nomes importantes foram condenados, disse Marina uma tarde, e outros fugiram. Mas o mundo continua falando sobre eles. Afonso assentiu. A verdade não fecha as feridas, mas pelo menos impede que o sangue continue a jorrar. Delegado, você acha que tudo isso valeu a pena? Perguntou Sofia, olhando para o pôr do sol. Afonso ficou em silêncio por um longo tempo.
Se a verdade precisa ser escondida por medo, então o mundo nunca se curará. Qualquer que seja o preço que pagamos, pelo menos não ficamos em silêncio. Naquela noite, sob um céu estrelado, eles se sentaram juntos no cais. Eu costumava pensar que a verdade era sobre dar a notícia mais rápido, disse Marina. Mas descobri que a verdade é sobre ter a coragem de arcar com as consequências dela. Afonso sorriu. Talvez seja assim que o universo equilibra tudo. Alguns falam, outros se calam. Mas ambos são igualmente importantes. O vento do mar soprava suavemente. Eu sempre penso em quantas pessoas lá fora estão lutando como nós, mas não têm a chance de falar, disse Sofia. Elas encontrarão seu caminho, respondeu Afonso. Cada geração tem sua própria maneira de lutar contra a escuridão. Ao amanhecer, Marina levantou-se. A luz dourada do sol nascente iluminou seus rostos. Vejam, disse ela. Este mar já foi nosso lugar de fuga. Agora, é a testemunha de que a verdade pode encontrar seu caminho, mesmo através das ondas. A voz de Afonso embargou suavemente. Esta luz não é nossa, mas de todos que ousam enfrentar o medo. Eles ficaram ali, observando o sol subir completamente. Não havia aplausos, nem gritos de vitória. Apenas um silêncio caloroso, o sinal de que sua longa jornada havia finalmente chegado a um final pacífico. E naquela manhã, sob o céu claro do Brasil, 3 almas que um dia lutaram